Eu disse não para a Rede Globo. Eu recebi uma proposta e eu disse não. Hoje eu vou contar uma história que deixou muita gente curiosa lá naquele vídeo 50 fatos sobre mim, que eu vou deixar bem aqui assim o card para você assistir se você não viu, que é: eu já disse não pra Globo. E o pessoal ficou perguntando, mandou mensagem pra mim no direct do Instagram, no Facebook. Como assim? Tu disse não pra Globo? Tu não assiste mais a Globo? Não tem nada a ver. Eu realmente disse não para a Rede Globo de televisão. Eu recebi uma proposta e eu disse não. Por mais que você possa ficar assim, meu Deus, ele disse não pra Globo. Isso realmente aconteceu, mas eu vou contar essa história agora em detalhes para você que ficou curioso. Mas antes disso, você vai deixar o seu like aqui no vídeo, vai comentar o vídeo, o que é que você achou, vai se inscrever no canal, por favor, se inscreve aí no canal do DJ e também compartilha se você achar que alguém vai gostar de ouvir essa história, porque eu realmente, eu disse não para a Rede Globo. No ano 2000, mais precisamente no mês de março, eu fui assistir a um show do Venga Boys no Rio de Janeiro, no Rock in Rio Café. E os proprietários da casa noturna que eu trabalhava, que era a Alfândega, alguns dos sócios, eles tinham uma ligação com o pessoal da Globo. Produção, uns conheciam a Xuxa e outras pessoas lá da Globo. E aí eu tinha uns vídeos, né, uma fita VHS, daquela grandona, que inclusive as imagens dessa fita estão postadas aqui no YouTube, eu vou deixar aqui esse vídeo da Alfândega para vocês assistirem. Eu tinha essas imagens numa fita VHS e aí veio a oportunidade. Se eu estava no Rio de Janeiro, por que não entregar essa fita para alguém lá? E aí eu falei com eles, não, Marcelo, ok, quando tu estiver lá, aí a gente vê direitinho como é que a gente organiza isso, mas assim, não ficou uma coisa certa, foi apenas um pode ser. De qualquer maneira, eu fui para o Rio de Janeiro assistir ao show do Venga Boys. E aí foi quando tudo aconteceu. Eu viajei num domingo e tinha que voltar na quinta-feira, porque na quinta-feira a Alfândega funcionava à noite, então eu tinha que estar aqui para trabalhar. Era só eu e a banda, então eu tinha que estar presente, porque tinha muita gente que ia para a Alfândega para ver o meu trabalho. Não tinha uma pessoa para me substituir até então. Então fui no domingo, fiquei segunda, terça, quarta, conhecendo o Rio, que eu tinha uma vontade muito grande de conhecer o Rio, e aí fiquei fazendo os passeios turísticos. Quando foi na quarta-feira, eu tava no Barra Shopping junto com a minha prima, e aí o meu telefone toca. Quando eu vou olhar o código 021, eu achei aquilo um pouco estranho, mas opa, vou atender. Atendi e era uma pessoa da produção lá da Rede Globo, dizendo que eu tinha sido indicado para os colegas, né, amigos, lógico, os sócios entraram em contato e perguntando se eu podia ir no outro dia, no Projac, bater esse papo, conversar com uma pessoa, que eu não sabia exatamente quem era essa pessoa. E aí eu pensei só comigo, eu tenho que voltar amanhã. Eu só sei que eu falei assim para ela, eu posso. E aí ficou marcado na quinta-feira para eu chegar lá exatamente no Projac às 10 horas da manhã. Falei com a minha prima na mesma hora, contei o que tinha acontecido. Ela disse, Marciano, a gente precisa resolver esse problema. Eu disse, calma, vai dar tudo certo. Liguei para cá e, coincidentemente, a Alfândega não abriria nessa quinta-feira. Então parece assim que foi tudo planejado. Eu consegui, no outro dia, transferir a passagem para sexta-feira, porque na sexta-feira eu ia trabalhar de verdade. E aí eu consegui ir no Projac. Cheguei lá 10 horas da manhã, entrei lá na portaria 3, cartãozinho de visitante, andei no carrinho e tudo mais, para conversar com alguém. Quando eu cheguei na portaria, eu descobri que era alguém da produção do Caldeirão do Hulk. O Luciano Huck tinha acabado de ir para a Rede Globo e o programa dele ainda estava buscando um formato. E aí essa conversa era com a produção do Caldeirão. Até então eu pensei até que era alguma coisa da Xuxa. Coincidentemente, a Xuxa gravava o programa Planeta Xuxa às quintas-feiras. Mas eu não sabia se naquela quinta-feira estava tendo gravação do Planeta. Mas como eu tinha ido lá para conversar com a pessoa da produção, que eu não sabia quem era, então estava tudo ótimo. Daí quando a gente está lá no Projac, com um crachazinho de visitante, andando no carrinho lá, vendo toda aquela maravilha que realmente é uma fábrica de sonhos, a entrevista com essa pessoa seria às 2 horas da tarde. E a pessoa lá da recepção até perguntou assim, olha, mas vocês não vão cansar de ficar esperando? Ora, claro que não. A gente ficou dentro da Globo de 10 horas da manhã até 2 horas da tarde esperando essa entrevista. Quando chegou a hora da entrevista, né, de eu conversar com essa pessoa da produção, eu fui até a parte lá da produção do Caldeirão, que é onde no Projac tem várias casinhas, que são as produções. Acho que ainda são assim. Então a produção do Caldeirão era tipo aqui e a do Planeta Xuxa era bem aqui, era uma de frente para outra.
E aí eu tava lá esperando, junto com a minha prima, lá na escada, e era só passando artista. Passava um, passava dois, passava três, e a gente não tinha essa coisa de celular na época, não tinha celular que batia foto, era foto mesmo, normal, de revelar. A gente comprou um filme lá de 36 poses, é o novo, um filme de 36 poses. Não vamos ficar fazendo foto aqui, porque vão achar que a gente é mala e não vai pegar muito bem. Então a gente guardou ali a maquininha e tal, com o filme, e ficou esperando a conversa. Eu fui chamado e fui conversar com um produtor do Caldeirão do Hulk chamado Rafael. E aí a gente começou a conversar, ele perguntou como era o meu trabalho aqui e tudo, queria conhecer um pouco mais. Aí eu falei o seguinte pra ele: eu sou um DJ que tem um trabalho diferente, porque tem uma história de dançar e interagir com as pessoas, eu não uso microfone, até então eu não usava microfone naquela época, eu não uso microfone, é uma coisa realmente assim muito de vibe e tal, e é realmente um trabalho bem diferente. E tudo que eu tô falando pra você aqui tá nessa fita, então eu entreguei a fita pra ele. Aí ele chegou pra mim e disse assim: olha, é o seguinte, se tudo que você estiver me dizendo for realmente o que tá nessa fita aqui, você é exatamente a pessoa que eu tô procurando, porque aqui do Rio de Janeiro não tem nenhum DJ que faça o que você tá dizendo que você faz. Eu nem vi ainda, mas se você tá dizendo, então é porque deve ser. Aí eu disse: não, realmente tudo que eu tô falando pra você, contei tudo pra ele, tá aí nessa fita. Aí ele olhou para mim e disse assim: você podia ficar aqui até sábado pra gravar o piloto do Caldeirão do Hulk? Aí teve aqueles 3 segundos de silêncio, né? Veio um filme na minha cabeça, assim. E aí eu falei pra ele: infelizmente eu não posso. Aí ele: por quê? Eu disse: por quê? Eu expliquei. Porque a casa que eu trabalho é uma casa que depende muito do meu trabalho. Tem muita gente que vai lá só pra ver isso e se diverte com o que eu faço. E eu não tenho um substituto. Então não tenho como ligar pra eles amanhã e dizer que eu não vou trabalhar, porque eles não vão ter como me substituir. E aí ele falou assim: poxa vida, é porque a gente gravava o programa agora e ia no ar no próximo sábado, porque nessa época o Luciano Huck, ele gravava num sábado e ia pro ar no sábado seguinte. Eu realmente ia participar dessa gravação como DJ, porque ele queria fazer uma coisa que a Marlene Matos fazia nos programas da Xuxa, que ele captava primeiro a animação da plateia e aí eles faziam vários takes e colocavam junto na edição do programa. Então eles queriam exatamente isso para eu fazer isso com a galera. E eu falei para ele que eu não podia, porque eu tinha que voltar para cá, porque eu tinha esse compromisso com o meu trabalho. E aí eu disse: vamos fazer o seguinte, pra tudo tem um jeito, só não tem jeito pra morte, porque a gente sabe que a gente vai morrer um dia, mas pra tudo tem um jeito. Você assiste aí a fita e de repente vai que é uma coisa realmente que vocês querem e depois a gente vê como faz. Pronto, aí foi que eu disse realmente assim: não vai rolar de jeito nenhum. Aproveitando o embalo que eu tava lá de frente com o cara, né, conversando e tudo, e a gente teve um papo assim super bacana, super legal. Eu perguntei pra ele, curiosamente, se a Xuxa tava fazendo gravação naquele dia, que era uma quinta-feira. Aí ele foi lá olhar e descobriu que tava tendo a gravação do Planeta Xuxa, e aí perguntou se a gente queria assistir. Como é que não assiste? Fã da Xuxa não vai querer assistir o Planeta Xuxa. E eu disse: claro que eu quero. Ó, mas é o seguinte, são 2 e pouco da tarde, a gravação é lá para as 5, 6 horas da tarde. Tem problema pra vocês? A gente: não, claro que não tem problema não, vamos assistir. E aí a gente ficou no Projac até a hora da gravação. Ele colocou pulseirinha VIP pra gente assistir. Fiquei no palco lá, no palco mesmo, assim, no palco assistindo. E foi uma experiência, assim, muito boa. Conheci os estúdios Globo, só não fui nas cidades cenográficas, mas deu pra conhecer todo o Projac e foi uma experiência super legal. E depois de um tempo, depois que eu voltei, uma semana depois, a gente se falou pelo telefone e ele disse o seguinte, ele disse assim: Marciano, é o seguinte, se tu tivesse aqui no Rio de Janeiro morando, tu tava rico. Porque não existe ninguém que eu conheço, e olha que eu já fui pra muito canto, já fui pra muita boate, já viajei mundo, países, eu nunca vi um DJ fazer o trabalho que você faz, porque ele já tinha assistido a fita. Aí ele disse: o negócio é porque tu não mora no Rio de Janeiro, porque não tem como toda semana tu vir pro Rio pra gravar o programa e depois voltar. Então a gente não tem como fazer, essa logística, mas o seu trabalho é incrível. E aí ficou essa experiência. Realmente eu disse não pra Rede Globo, mas é aquela coisa, né? Podia dar certo, podia não dar certo, mas as coisas têm que acontecer quando elas realmente têm que acontecer. E tudo que tem que ser, vai ser. Se não era pra ter sido naquela época, quem sabe um dia vem uma outra oportunidade aí, ninguém sabe. Eu não sabia, eu não estava esperando por essa, então pode ser que venha uma outra aí. Mas essa foi a história que realmente eu disse não pra Rede Globo de televisão. Se você curtiu, dá um like. E se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. E aí eu volto qualquer hora com outro vídeo pra gente bater um papo. Ok? Obrigado, tchau!